Olá pessoal, muito bom dia. Olha, vou tentar colocar aqui a minha posição sobre um assunto que é muito importante e não é só para um segmento da sociedade. Quando você fala em política de preços da Petrobras, não está tratando de um assunto que interessa apenas aos caminhoneiros. Não, esse é um assunto que interessa a todos os brasileiros. É um setor estratégico, o da energia, dos combustíveis, e sem dúvida tem muito a ver com a vida de cada brasileiro e com o progresso, com o desenvolvimento do país. Não há como colocar isto num plano secundário, isso é matéria de prioridade absoluta, não é? Nós temos que tratar como prioridade. É evidente que nos últimos dias esse assunto veio à baila, especialmente pela movimentação dos caminhoneiros, que ontem estiveram em Brasília e fizeram um entendimento com o governo. Eu funcionei modestamente, com as minhas limitações, como bombeiro e não como incendiário. Ao contrário do que alguns tentam colocar aí nas redes sociais, que eu estava estimulando um movimento grevista dos caminhoneiros. Longe de mim esse propósito. Eu não sou irresponsável. Eu não sou um maluco da internet. Eu não sou, de outro lado, daqueles que alimentam essa esquizofrenia política que há no Brasil. Não. Essa loucura do partidarismo extremado. Não alimento isso, não vou alimentar nunca. Então a minha posição foi de colaborador. Aliás, é assim que eu me coloco aqui, desde o início desse governo, como colaborador, tentando ajudar, né? E olha que tem sido difícil, mas tentando ajudar. Neste caso, eu procurei estabelecer uma ponte, falando primeiramente com o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, sobre a necessidade do diálogo que envolvesse os segmentos divergentes dos caminhoneiros. Há duas confederações, e a CNTA, que é a Confederação dos Transportadores Autônomos, não tinha sido ainda ouvida pelo governo, essa confederação. E outros que se movimentam, outros líderes que não estão vinculados a esta ou aquela confederação. Mas a verdade é que o governo não estava ouvindo a todos os envolvidos neste movimento. E ontem ouviu. Eu não fiz outra coisa a não ser isto. Portanto, qualquer especulação é preciso rechaçar com muita veemência, porque é fruto da irresponsabilidade de alguns que possuem uma briga por liderança. Eles brigam por liderança, alguns brigam por liderança e buscam envolver terceiros, que nada tem a ver com isso. Eu quero deixar muito evidente que não tenho partes, não participo deste ou daquele grupo. Eu procuro aqui representar a todos, indistintamente. Representar, neste caso, a todos os caminhoneiros, e sejam eles vinculados a esta central, a esta confederação ou aquela confederação, ou não estejam vinculados a nenhuma das confederações. Esse foi o meu objetivo. Desde o início, defendi que não houvesse paralisação, porque o sofrimento maior seria dos próprios caminhoneiros. Eles sofreriam mais. E, obviamente, o prejuízo seria do país, seria um enorme prejuízo da população. Portanto, desde o primeiro momento, o meu trabalho foi com esse objetivo, evitar a paralisação. E, felizmente, houve bom senso no dia de ontem e a paralisação não se deu. Ontem, da tribuna do Senado, eu abordei essa questão da política de preços praticada pela Petrobras.
Para alguns, um presidente da República não deve interferir. Eu acho isso um absurdo. É responsabilidade do presidente da República acompanhar muito de perto e orientar a formalização de uma política de preços na Petrobras. Afinal, é a grande empresa brasileira, é um patrimônio do povo brasileiro. E a população, quando elege um presidente, elege também para administrar o seu patrimônio. Portanto, cabe sim ao presidente da República interferir nesse processo. É claro que há que se levar em consideração os acionistas, sim, que querem lucro. Quanto maior o lucro, melhor para os acionistas. Mas, evidentemente, olhando para o interesse dos acionistas, que é legítimo, o governo e o presidente da República devem olhar especialmente para o interesse dos brasileiros, os consumidores brasileiros, que pagam impostos. E nós não entendemos porque o Brasil tem os preços mais elevados de combustíveis entre os países vinculados à OPEP. Todos os países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, todos eles praticam preços inferiores aos praticados no Brasil. E nós ontem até apresentamos uma tabela de preços, né? E que a diferença é enorme. Eu vou citar alguns aqui. A Rússia, o diesel 0,65, o Brasil 0,88. Mas aí você vê Arábia Saudita 0,13, Iraque 0,63, Irã 0,97, Emirados Árabes 0,72. O preço da gasolina da mesma forma. Aí você vai, o Brasil 1,12 dólares por litro, e vai lá, Venezuela 0,01, Angola 0,56, Nigéria 0,41, Cazaquistão 0,49, Argélia 0,36, Líbia 0,15, Catar 0,58, Equador 0,30 e assim por diante. Enquanto o Brasil 1,12. E a diferença também do diesel é proporcional. Nós estamos verificando que todos os países exportadores de petróleo, portanto, praticam, e mesmo aqueles que não estão vinculados à OPEP, muitos deles praticam preços muito inferiores ao do Brasil. E é evidente que nós temos que fazer algumas indagações. Então, estou encaminhando hoje, com base na lei de acesso à informação, um pedido de informações à Petrobras. Porque o Brasil possui grandes reservas de petróleo e conta com uma empresa que é controlada pela União, que explora e refina o petróleo no nosso território. E por quê? A Petrobras não consegue oferecer combustíveis a preços baixos à sua população, à nossa população. Então, as perguntas que faço: qual a margem de renda da Petrobras, considerando o seu custo de produção? Daria para a empresa reduzir sua margem de lucro sem ter prejuízo para proporcionar preços mais baixos aos brasileiros? Qual a margem de lucro das distribuidoras? Falta concorrência nesse mercado? A reforma tributária, aglutinando tributos como PIS, PASEP, COFINS e ICMS, e eliminando o CID, para criar um imposto único sobre valor agregado, reduziria a carga tributária sobre os combustíveis? Essa eu mesmo respondo. Reduziria e bastante, se nós fizermos uma reforma tributária para tributar mais na renda e menos no consumo. A metade
dos tributos arrecadados no Brasil se dá no consumo. Se nós reduzirmos, né, a tributação no consumo, nós vamos reduzir o preço dos produtos que consumimos. Obviamente, os preços dos combustíveis estarão também reduzidos. Mas estou protocolando hoje esse pedido de informações, buscando respostas para estas indagações. O que ocorreu? De 2017 para cá, nós tivemos um aumento na importação de gasolina da ordem de 82%. Estamos importando 82% a mais do que importávamos antes de 2017. E do óleo diesel, 67% a mais. Por quê? Porque nós não estamos refinando aqui no Brasil a totalidade do petróleo que exploramos por intermédio da Petrobras. Nós temos várias refinarias. E durante a paralisação do ano passado, uma liderança de petroleiros afirmava que as refinarias estavam trabalhando na baixa. Por ordem do governo, não estavam trabalhando na sua plenitude, com força total. E a indagação, por que o governo daria uma ordem para refinar menos aqui quando podemos refinar mais? E por isso surgiram muitas empresas intermediárias para a importação de gasolina e de diesel. Muitas empresas foram criadas, né, a partir de 2017. Esse é o levantamento que nós fizemos no ano passado. Então, são problemas que devem ser considerados. São indagações que devem ser respondidas. Olha, a Petrobras é uma empresa pública porque a União é majoritária, mas ela conta com acionistas privados. E 36,07% do capital social da Petrobras está em mãos de estrangeiros, instituições financeiras, fundos de investimentos e pessoas físicas. Esse percentual é significativo. Isso significa, portanto, que grande parte do lucro da Petrobras, quase 40%, vai para o exterior. Quase 40% do lucro da Petrobras, e a Petrobras tem um lucro fantástico, né? Não fosse a roubalheira que dilapidou esse patrimônio, a Petrobras ainda estaria sendo considerado uma das grandes empresas no mundo, como era antes considerada. A dilapidação desse patrimônio é que puxou para baixo o conceito desta extraordinária empresa do povo brasileiro. Então, eu repito, 40%, quase 40% do lucro da Petrobras vai para o exterior. É remessa de lucros e dividendos para o exterior. E olha, e todos nós precisamos saber disso. Desses últimos 12 anos, isso significa 245 bilhões, 184 milhões de dólares. Com o dólar a 4,14, soma-se 1 trilhão e 15 bilhões de reais. Isso com isenção. Não há tributação. Não se cobra impostos na remessa de lucros e dividendos para o exterior. Isso ocorre desde 1966. Antes, se cobrava um tributo com a alíquota de 15%. 15%. Portanto, se nós estivéssemos tributando 15%, a alíquota de 15%, estaríamos arrecadando, nesses 12 anos, 152 bilhões de reais. Uma média de 12 bilhões e 600 milhões de reais por ano. Se esses dividendos e esses lucros remetidos ao exterior estivessem sendo tributados. É por esta razão que estamos formulando esse pedido de informações
usando a lei de acesso à informação. Esse pedido vai ao Ministério de Minas e Energia, porque a Petrobras está vinculada ao Ministério, para que nós possamos continuar esse debate. Nós achamos que é possível reduzir preços, obviamente cobrando os preços internacionais para os produtos exportados, mas cobrando preços compatíveis com o custo da produção para os brasileiros. É por essa razão que nós estamos indagando aqui, nesse pedido de informações, qual o custo da produção, quanto gasta a Petrobras para retirar 1 litro de diesel do petróleo, quanto gasta para retirar 1 litro de gasolina do petróleo, desde a exploração até o refino. É isso que nós estamos indagando. Nós temos a informação, que é não oficial, né, de que o custo da extração do petróleo para a Petrobras, já com os impostos, né, fica abaixo de $30 o barril. E a cotação internacional do barril oscila entre $60 e $70. E a Petrobras possui, eu repito, refinarias com condições de promover o refino da totalidade do petróleo explorado pela Petrobras. Nós não somos contrários, por exemplo, à privatização de algumas refinarias, para se estabelecer a concorrência. E certamente nós teríamos a redução de preços dos combustíveis consumidos aqui no Brasil. Enfim, este é o tema que eu deveria abordar para elucidar, para esclarecer qual é a nossa posição neste assunto. Nós não estamos defendendo aqui apenas o interesse dos caminhoneiros, ao defender uma política de preços compatível com as exigências da nossa sociedade. Nós estamos defendendo o interesse de todos os brasileiros, que não se conformam. Atravessa a fronteira ali em Foz do Iguaçu, por exemplo, ou lá no Mato Grosso do Sul, lá em Ponta Porã, você atravessa a fronteira e abastece o carro por um valor muito distante do valor praticado aqui nos postos de gasolina no nosso país. Portanto, nós estamos colocando esse tema em debate e fazendo esse pedido de informações ao governo para dar sustentação ao debate que nós devemos travar sobre este assunto, para esclarecer a nossa população sobre o que ocorre em matéria de preços praticados aí pela Petrobras. Ninguém quer a fragilização da Petrobras como empresa, ninguém quer acabar com o lucro dos acionistas, mas aqueles que se tornam acionistas de uma empresa pública devem saber que, em primeiro lugar, estará sempre o interesse coletivo, o interesse da população. Pelo menos é o que deve ser. Em primeiro lugar, o interesse dos brasileiros e, obviamente, conciliando com o interesse dos acionistas, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Esta é a nossa posição, o resto é balela. As especulações aí das redes sociais fazem parte desta esquizofrenia que se alimentou durante a campanha eleitoral e que alguns ou muitos querem que perdure por muito tempo, estabelecendo um confronto desnecessário dos extremos, não é? Eu não autorizei ninguém a falar em meu nome defendendo uma eventual greve de caminhoneiros, ao contrário, eu sempre desestimulei, eu sempre defendi um entendimento entre caminhoneiros e o governo. E, aliás, é bom dizer, quando acabou a greve do ano passado, eu fui um dos que contribuí para que houvesse o fim daquele movimento. Procurei aconselhar caminhoneiros que me procuravam, que buscavam apoio. Eu procurei aconselhar que interrompessem aquele movimento, que a população apoiou de início e apoiou de forma absoluta, mas depois a população já entendia que era o momento de parar. E nós procuramos
modestamente, com as nossas limitações, não é? Com humildade, aconselhar aqueles líderes caminhoneiros que buscaram acesso a nós para pedir apoio. Então, esse foi sempre o nosso comportamento, mas eu aprendi que eu não devo me preocupar com essas lambanças aí nas redes sociais, daqueles que, muitas vezes, sem conhecimento de causa e de má fé, procuram atribuir a nós, não é, aquilo que não fazemos. E procuram ignorar aquilo que fazemos, menosprezar, procuram esconder, fingir que não sabem, porque, na verdade, possuem outros interesses. Mas o importante é que, pelo menos, nesse momento, houve a pacificação e não haverá greve nenhuma por hora. E eu gostaria também de fazer referência a um outro fato que ocorre hoje no STJ, né, quando há mais um recurso do ex-presidente Lula. O que eu quero enfatizar neste caso é o seguinte: como podem alegar ser ele preso político se lança a mão de todos os expedientes possíveis, admissíveis, existentes na legislação para se defender? Recursos, agravos, novos recursos, enfim, recursos intermináveis. Isso desmonta por si só a tese tratar-se de preso político. É preso comum, condenado com provas cabais, definitivas, irrefutáveis, materiais, testemunhais, documentais, provas que atestam a existência de uma organização que assaltou os cofres públicos no país, provas que atestam a existência de uma verdadeira quadrilha, por isso, entre as penalidades está a formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção, enfim. Esse é um assunto que ofende a inteligência quando é tratado desta forma. Quando tentam transferir do cárcere comum para o cárcere político o detento, ofendem a nossa inteligência. E, de certa forma, tentam fazer com que acreditem no mundo que no Brasil vigora a lei da selva, que não há Estado de Direito, que não há regime democrático, que não há processo legal. Tudo isso é desmentido pelos fatos concretos. Com todas essas ações, esses recursos, as oportunidades de defesa, a ampla oportunidade de defesa que se ofereceu, o julgamento em primeira instância, confirmado em segunda instância, com as televisões do país mostrando a todo o povo brasileiro a leitura do relatório, né, do relator no Tribunal Regional em Porto Alegre, né, enumerando todas as provas existentes, né. Estão brincando com a inteligência do povo brasileiro quando pretendem afirmar que não existem provas para esta condenação. E pretendem sacrificar o ex-juiz Sérgio Moro e pretendem estabelecer como isso estivesse no plano dessa disputa de extrema esquerda com extrema direita. É isso que precisa acabar no Brasil. Acabar com essa dicotomia. É preciso ver que há, sim, ao centro, entre a extrema esquerda e a extrema direita, a vida inteligente. Eu quero agradecer mais uma vez a sua paciência em me ouvir nessa transmissão direta, agradecendo sempre o seu apoio, as críticas pertinentes, né, que me oferecem, inclusive, oportunidade de esclarecer e, obviamente, o meu respeito àqueles que pensam diferente, né? E até aqueles que, usando de má fé, procuram distorcer aquilo que faço e que digo, porque isso é da democracia e nós temos que estar preparados para o exercício democrático. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço. Até uma outra oportunidade.